Eu gostaria de saber do senhor qual é a sua avaliação do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Ele pode vir a ser um bom candidato à presidência? Bom, primeiro eu acho que o Tarcísio está fazendo um ótimo trabalho em São Paulo, conseguiu colocar pessoas técnicas nas secretarias, consegue fazer uma boa articulação política com a Assembleia Legislativa, tem um plano, é isso que eu digo, esse é um governo que tem um plano de investimento em infraestrutura, tem um plano em melhoria da educação, tem um plano consistente na área da educação e principalmente investimento em transporte, que ele gosta dessa área toda de infraestrutura. Então, assim, é um governo que tem um plano e está seguindo o plano, e acho que Tarcísio vem se posicionando de uma forma muito positiva, inclusive descobrindo pontos em comum com o governo Lula, quando é preciso, e se posicionando claramente. Então, eu acho que ele vem fazendo, sim, um bom governo, mas para ele se tornar um bom candidato, ainda tem um longo caminho, que é esse, da construção das propostas. E a segunda coisa, tanto para Tarcísio como para Romeu Zema, que é outro nome importante nesse jogo político, esses governadores vão ter de apresentar algum plano estadual que tenha repercussão nacional. Porque senão você vai ser um cara importante no seu estado, mas o que vai te transformar nacionalmente conhecido? Eu E gostaria de uma avaliação sua sobre dois pontos do Tarcísio: a matança em São Paulo, no Guarujá, e a matança no Guarujá é um ponto, e a questão da polícia, a resistência que ele tem a colocar câmeras nas polícias. Não, primeiro que ele manteve a Câmara nas polícias, e eu acho que tem que manter. Agora, Mas o teve Guarujá, resistência. sim, mas o ponto é o seguinte, o Guarujá, eu acho que a gente precisa tratar o Guarujá como uma questão à parte. O Guarujá é uma cidade tomada pelo crime organizado. O Guarujá está totalmente dominado pelo crime organizado. E o crime organizado, você tem que combater de duas formas. Primeiro, com inteligência. É preciso, eu sempre venho defendendo isso há muito tempo, como vocês sabem, a unificação da inteligência das polícias. É ridículo você ter um banco de dados na Polícia Militar, outro na Polícia Civil, outro na Polícia Federal e outro no Exército, e ninguém conversa. Isso é um absurdo. Inteligência é fundamental para quebrar as pernas do crime organizado. Mas o Guarujá é um mini Rio de Janeiro. Aquilo lá está tomado pelo crime organizado. Mas quando Então, o cada senhor vez que a fala, mas aí que tá, né, conversando com especialistas na área de segurança pública e aí de todos os espectros políticos, matança é significado de não inteligência, né? Não sei se o senhor concorda com isso ou não, mas quando a gente tem um resultado de matança numa resposta policial, isso significa que não houve inteligência. Ou o senhor discorda disso? a matança é justamente o uso da força é o último recurso que você tem na segurança. Então, quando você tem que apelar sempre para o último recurso, é exatamente o que você colocou, é porque não teve inteligência suficiente para desarticular essas redes. Então, mas assim, no momento em que a letalidade é usada, é como último recurso, e é o que está acontecendo no E mesmo Guarujá. assim o senhor apoia essa atitude da Polícia de São Paulo nesse episódio? Apoio a história de que a polícia tem que agir com vigor contra o crime organizado. E se tiver casualidade, letalidade, isso faz parte desse confronto de polícia com o crime organizado. O que a gente não pode tolerar é o crime organizado ocupando cada vez mais espaço, não só em cidades, como no Estado. Cada vez mais. A gente está com um problema no crime organizado no Brasil, Fabiola, e esse é um ponto importante que você está trazendo aqui, que eu acho que a gente está tratando de uma forma muito branda. Isso devia ser manchete no jornal todo dia. O crime organizado está tomando conta cada vez mais das cidades, está infiltrando na política, está ocupando parte do território brasileiro. Tanto o governo de direita e de esquerda fala em soberania nacional, eles estão tomando cada vez mais Agora, controle do Luiz Felipe, território. isso que você está dizendo, até o assunto está nos jornais, né? Mas o que você está dizendo é um pouco a reiteração do velho discurso, né? Porque o Tarcísio de Freitas ele foi eleito em São Paulo cavalgando um discurso de que seria um gestor técnico, assim como ele se vendeu no Ministério da Infraestrutura, que o governo dele seria basicamente técnico. Aí ele bota na área de segurança um deputado federal, que é o capitão PM Guilherme Derrite,
cuja teoria, cuja tese ele foi expurgado da rota, porque achavam que ele adotava em demasia a eliminação de bandidos, entre aspas, aqueles que entram em confronto com a polícia. Ele eliminava muito, expurgaram ele da rota. E parece prevalecer em São Paulo agora, nesse episódio do Guarujá, aquela tese segundo a qual o bandido bom é bandido morto, que é o velho argumento de sempre, não, mas a morte é efeito colateral. Isto é a falência de um modelo que está na Bahia, governada pelo PT, que está no Rio de Janeiro, governado agora pelo Cláudio Castro, já foi lá o governador que defendia o tiro na cabecinha, e agora, como você diz, o Guarujá virou um mini Rio de Janeiro, e é o caso de repetir no Guarujá a mesma fórmula. Essa reiteração das chacinas não é uma evidência da falência do modelo. Não deveria um governador como o Tarcísio de Freitas, que se vendeu como um técnico, tentar algo diferente? Não é uma rendição ao fracasso esse discurso dele? Já no primeiro momento, antes de qualquer investigação, ele disse, não, essa operação no Guarujá foi muito bem executada, não houve excesso. Não é uma anomalia? Ele não está se rendendo a uma anomalia? Bom, acho que duas coisas aí, Josias. Primeiro, assim, a violência no Brasil é uma epidemia em todos os estados. Você sabe muito bem, um dos estados melhor que o outro, tal, mas é uma epidemia. E é uma epidemia por quê? Porque não tem essa história que eu vinha dizendo aqui. Não existe esse compartilhamento de dados de inteligência e informação. Eu vejo o governo do Estado de São Paulo começando a trabalhar nesse sentido. É difícil, você sabe muito bem como que as corporações resistem a mudanças estruturais. Compartilhar dados não é uma coisa tão simples como parece, mas ela é fundamental. Todos os lugares do mundo onde houve redução substancial do crime é porque houve inteligência por trás. Então, essa história da unificação dos bancos de dados, compartilhamento de informação, é fundamental para desmantelar o crime organizado. Não há dúvida. Não é só com a utilização da força. E aí eu concordo, não é só a força. Mas nós temos de trabalhar num redesenho da segurança pública. E isso passa por essa questão da inteligência. E você sabe muito bem que isso vai encontrar resistência e o governador vai ter que ter coragem de peitar esta briga para que nós possamos ter, sim, mais inteligência para combater o crime e desmantelar o crime. Porque senão, esta é uma guerra perdida.